Fala galera, beleza? Aqui é o Antônio e hoje estamos de volta com mais um vídeo para falar agora sobre um tema muito importante que é dicas para a segunda fase do OBM e do OBMEP, certo? A OBM e o OBMEP estão se aproximando dessas Olimpíadas aí de Matemática, uma a Brasileira de Matemática e a outra das escolas públicas, e está se aproximando da segunda fase, né? A segunda fase é uma prova diferente em ambas as Olimpíadas. Na OBMEP é a última fase e na OBM é a fase classificatória para a terceira fase, certo? Bom, essas provas são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a provas objetivas em Olimpíadas, provas em que a gente tem que marcar aquele X, certo? Quando a gente chega numa prova em que são poucas questões, só que muito difíceis, a gente tem que se preparar de uma maneira diferente. Por quê? Bom, as questões são difíceis, as questões demoram um tempo para ser resolvidas. E por isso a gente tem que ter uma estratégia para resolver isso, certo? Bom, a primeira dica que eu tenho para vocês na segunda fase é: tempo é crucial. Ah, são poucas questões, muito tempo, então tá tranquilo? Não, não tá tranquilo, porque as questões são muito difíceis, as questões são num nível completamente diferente da primeira fase. Então a gente tem que manter a calma e não gastar muito tempo nessas questões. Como assim? Olha só, você chega num problema, aí você fala: eu acho que eu consigo resolver esse problema. Aí você começa a resolver e tal, mas você não consegue chegar em nada. Aí o tempo vai passando, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e você ainda não conseguiu achar nada naquele problema. Ah, mas eu acho que eu consigo resolver? Não insiste, certo? Porque você pode acabar gastando muito tempo nesse problema e depois talvez outro problema fosse fácil e você não conseguisse resolver porque você só se focou num problema. Isso não é bom. É bom dar uma olhada na prova inteira para a gente tentar conseguir ponto em todas as questões. Certo? Então você começou a resolver a questão 10, 20 minutos, você não conseguiu, dá uma olhada nas outras questões, vê o que você pode fazer. Porque não adianta gastar muito tempo numa questão que mesmo que você consiga resolver, depois você fica sem tempo para resolver as outras questões. Certo? Então não gaste muito tempo num só problema. E além disso, é um ponto importantíssimo que é deixar bastante tempo para escrever as soluções. Por quê? Essas Olimpíadas são discursivas, certo? O OBM tem parte que é discursiva, mas é só você colocar a resposta, que é a parte A. E a parte B é a parte discursiva, que você tem que escrever sua solução. Na OBMEP, todas são discursivas na segunda fase. Então, todas você tem que escrever sua solução, explicar os passos. Como é que você conseguiu chegar até a resposta daquele problema. E isso demora um pouco, tá? Isso aqui você precisa de experiência para escrever uma solução. Isso demora, tá? Você faz a questão e você pensa: agora é só explicar o que eu fiz. Mas na hora que você vai escrever, às vezes você se enrola, às vezes você não consegue explicar muito bem. E a pressão do tempo só vai fazer com que a sua solução tenda a ficar pior. Então você tem que deixar bastante tempo para escrever soluções, mesmo que você não tenha conseguido resolver toda a prova. Deixa aquele tempo ali para escrever soluções, e aí o que sobrar você tenta aquelas questões que você não conseguiu. Porque soluções demoram bastante para escrever. Às vezes, digamos que um problema demora assim 1 hora para resolver, então 40 minutos vai ser você achando a solução e 20 minutos vai ser você escrevendo, para você ter uma ideia que demora bastante para escrever essa solução, certo? Esses são os pontos principais em relação ao tempo: é não gastar muito num só problema e deixar bastante tempo para escrever as soluções. Bom, tenha atenção na hora de resolver, tá? Muitas pessoas aprendem isso com a vida, ou seja, errando, se ferrando em provas. Isso não é legal. Então presta muita atenção nessa dica. Não erre nas contas. Às vezes você faz o pior. Você tem uma ideia genial, você tem uma solução brilhante, e aí você erra 2 mais 2. Acontece muito, tá? Parece brincadeira, mas não é. Com a pressão da prova, com a pressão do tempo, você acaba errando uma conta que é, na verdade, simples e acaba se ferrando ali naquele problema. Você até ganha alguns pontos, mas não ganha todos. Ou até na parte A do OBM, que só conta a sua resposta, se você erra a sua resposta, você não ganha nada. Na parte B é diferente, né? Você ganha alguns pontos, mas você poderia ter ganho todos se você não errasse essa conta. Como é que você faz para não errar essas contas simples? Bom, você tem que manter a calma em relação ao tempo e tem que fazer tudo com muita atenção, certo?
Outra dica para ajudar nessa primeira é manter o seu rascunho organizado. Muitas pessoas olham para o problema e começam a escrever na folha de rascunho, escreve uma coisa aqui, uma coisa lá embaixo, depois volta lá para cima, e aí sua solução fica assim, dando voltas. Isso é ruim por quê? Porque além de ser mais difícil para você rever o que você fez, depois na hora de escrever a solução você vai ter que procurar, gastar algum tempo procurando onde que estão os passos, o que você fez para achar a sua solução. Isso não é legal, então mantenha o seu rascunho organizado, faça contas em cima, depois vá passando para frente, vá pouco a pouco escrevendo a sua solução, certo? Não escreve de qualquer forma no rascunho, porque isso pode te atrapalhar um pouco. Talvez não atrapalhe tanto, mas para algumas pessoas é muito ruim. Então mantenha atenção nesse ponto aí. Além disso, reveja cada passo da solução. Às vezes a gente olha para uma coisa e vê algo que não está escrito, por causa da pressão da prova, por causa do nervoso, e acaba escrevendo errado na solução. Então reveja cada passo da solução, às vezes está tudo certo no seu rascunho, e aí você vai escrever a solução, você erra copiando ou coisa assim. Isso não é legal, tá? Então dá aquela revisada, vê, será que isso aqui está certo? Será que eu supus alguma coisa que não é verdade? Será que eu tenho que demonstrar alguma coisa? Então fica ali de olho em cada passo, cada conta, tudo é muito importante, certo? Claro, também não fica com muita pressão, não fica tipo, caramba, eu tenho que ver se tem alguma coisa errada. Não. Mantenha calma e dá uma olhada em cada coisinha, certo? Só isso. Aliás, manter a calma é a nossa próxima dica. Manter a calma. Quando você está fazendo aquele problema e você não conseguir resolver, então você passa por outro problema e também não consegue resolver e você começa a ficar nervoso, caramba, já passou muito tempo da prova e não consegui nada ainda. Bom, primeira dica é não se desesperar. Se você se desesperar, vai ficar pior ainda. Por quê? Você vai tentar fazer o problema, não consegue, começa a gastar tempo pensando, caraca, eu sou uma miséria, não consigo fazer nada. Não, não pensa assim. Pensa, olha só, já gastei bastante tempo, mas eu tenho que me concentrar para resolver tudo que eu conseguir no tempo que está faltando ainda, certo? Então use o tempo que sobrou, mantenha calma, para respirar um pouco, você pode ficar um pouco nervoso e justamente por causa disso, para ir no banheiro, leva um lanchinho para você comer, bebe uma água, dá uma volta ali dentro do banheiro, uma coisa assim, e olha para você mesmo e pensa, caramba, eu vou conseguir resolver esses problemas, por muito difícil que esteja, eu vou tentar até o final. Porque mesmo que você não se dê bem na prova, pelo menos você vai saber que não desistiu. Mas o mais importante é manter a calma. E se você não consegue fazer um problema, para você não gastar muito tempo, o que você pode fazer é passar para outro problema. Porque às vezes resolver o problema seguinte te dá uma motivação. Tipo, caramba, eu consegui resolver esse problema, agora eu vou passar para o outro porque eu sei que eu consigo, entendeu? Eu sou capaz de fazer isso. É essa sensação que você tem que ter na hora da prova, certo? Bom, essas são as principais dicas. Tempo é crucial, mantenha atenção ao tempo, tenha atenção também na hora de resolver e mantenha calma, não se desespere. Isso é uma Olimpíada, entendeu? Isso aqui é para testar seus conhecimentos. Se você for mal também não tem problema, a Olimpíada tem todos os anos, você tem novas tentativas para conseguir, certo? Então mantenha calma, pensa, eu só estou fazendo isso aqui na esportiva, tenho que fazer isso aqui para me divertir, que é a principal intenção das Olimpíadas, é descobrir talentos e fazer as pessoas se divertirem. Descobrindo novas coisas, certo? Bom, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu like. Se vocês têm comentários, alguma sugestão, reclamação, algo que vocês tenham a contribuir para o nosso vídeo, alguma dica, se você for veterano, para ajudar as pessoas aí que estão fazendo pela primeira ou pela segunda vez a segunda fase, tanto da OBM quanto do OBMEP, que são passos muito importantes. E se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Beleza, galera? É isso aí. Valeu. Falou!